Boa tarde. Vou entrar aqui para bater um papo com vocês. Uma conversa rápida e importante entre um paciente e outro aqui. Tem um assunto que está recorrendo com uma frequência grande aqui no consultório e eu acho interessante dividir essa informação com vocês. Pode agregar. Deixa eu até fixar aqui. Oi, Fran! Deixa eu ver onde que eu consigo fixar um comentário. Vou falar com vocês, para vocês, sobre as 3 etapas do processo de emagrecimento que são muito importantes. Vou colocar aqui para todo mundo saber o que nós estamos conversando. Boa tarde para vocês que estão entrando. Vai ser uma live rapidinha com um assunto extremamente importante. Fixe aí. Vamos lá, gente. Então eu vou começar falando, porque já tem que voltar para os atendimentos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês nessa tarde. E a minha intenção aqui é passar para vocês mais conhecimento sobre o processo de emagrecimento, numa visão voltada para a inteligência alimentar, que é hoje o caminho que eu sigo dentro da nutrição, né? Então nós vamos falar aqui hoje sobre as 3 etapas do processo de emagrecimento. Vocês que já me seguem aqui, já me acompanham, sabem a visão que eu tenho sobre o processo de emagrecimento, que vai além de escolhas alimentares, né? Eu acredito, a partir de conhecimento, a partir de ciência, né? Em saúde baseada em evidência. Eu acredito numa alimentação adequada e acredito que nós precisamos de mudar o nosso comportamento, a nossa relação com a alimentação, né? Desenvolver uma inteligência alimentar. E, né, com esse tempo, né, de clínica também, de experiência própria, porque vocês também já sabem que eu já fui obesa, eu venho aprendendo e descobrindo, né, comportamentos que são frequentes nos pacientes e que são importantes de serem trabalhados para que eles consigam emagrecer e manter peso. Então, quando nós iniciamos, e eu gostaria que vocês percebessem se vocês não vão se identificar com o que eu vou falar aqui. Provavelmente sim, porque eu vivi todas essas 3 etapas e saber lidar com elas fez com que eu emagrecesse e, mais importante que isso, eu mantivesse o peso, né, que é evitar o efeito sanfona. Bom, então a primeira etapa de um processo de emagrecimento, ele é a etapa da crítica, né? E hoje eu vou falar das forças externas. As forças externas que muitas das vezes prejudicam o nosso processo de emagrecimento. A primeira etapa de um processo de emagrecimento relacionado às forças externas é a crítica, né? O que é isso, Gisele? De que forma, né, que isso acontece? Quando nós decidimos emagrecer, a nossa primeira conduta, né, a nossa primeira ação deveria ser, né, se não é, deveria ser, é ir até um profissional, ir até um nutricionista, marcar uma consulta e dessa consulta você sai com o plano alimentar, né? Então, muitas das vezes, quando você está acompanhada pelas pessoas mesmo que estão ao nosso redor, seja do seu namorado, seja do seu companheiro, seja de uma amiga, seja dos seus pais, né? Seja de um colega de trabalho, muitas das vezes, quando você pega esse plano alimentar ou até mesmo comenta que você foi, né, ao nutricionista, começam a surgir comentários, né, sobre, nossa, mas mais uma vez você foi ao nutricionista? Nossa, você pegou mais um cardápio, né? Nossa, será que você vai dar conta de fazer? E aí começam essas forças externas, elas começam já a afetar o nosso processo de emagrecimento, né? E aí nós pegamos aquela lista alimentar, né? Porque nós estamos muito empolgados no primeiro momento, né? Motivados. E nós pegamos essa lista de alimentos e vamos até onde? Até o supermercado, né? E nós vamos até o supermercado para comprar aqueles alimentos qual o nutricionista prescreveu. E aí,
também é um segundo momento de crítica, né? Muitas das vezes autocrítica e uma crítica externa, tá? Mas hoje eu vou falar das críticas externas. E eu vivi isso. Eu fiz uma lista de compras lá em 2018, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento. Eu peguei uma lista de compras e eu e meu esposo fomos até uma cidade. Eu moro numa cidade de pequeno porte, nós somos uma cidade de médio porte que temos próxima da nossa, e fui fazer compras. Eu fui comprar os alimentos que estavam na minha lista de alimentos. E qual foi o comentário do Túlio? Nossa, mais uma vez nós vamos gastar uma fortuna com alimentos para sua dieta e possivelmente você não vai segui-la, né? Como sempre você fez. E eu me recordo muito claramente disso, que eu voltei pro Túlio e falei assim, eu vou tentar, né? É mais uma vez mesmo, mas eu vou tentar. E ele ainda fez um comentário que foi assim, engraçado. Ele falou, mas agora pelo menos, o que você está comprando, se você não consumir, eu consumo. Porque na época eu fazia uma dieta baseada em proteína. Então meu carrinho estava lotado de carnes, e carnes essenciais para um bom churrasco, né? Então, o que é isso, né? É o processo de crítica, o outro vai falar. Então você está gastando muito dinheiro, né, para essa compra, já é mais uma vez que você vai tentar, vai jogar dinheiro fora. Tem o segundo momento de crítica, que é quando você resolve emagrecer e no final de semana você vai almoçar na casa da sua mãe ou na casa da sua sogra, ou vai sair com os amigos, né? Ou vai sair com o namorado. E aí você vai evitar determinados alimentos, porque você tem um objetivo de emagrecimento. E por lá vem outras críticas, né? Ou então até mesmo alguns desejos, né? Mas hoje é domingo, né? Mas é só hoje, é só esse pedacinho. Nossa, se você ficar com essa rigidez toda, possivelmente você não vai conseguir ficar até o final. Então são essas críticas que nós vamos recebendo quando nós iniciamos um processo de emagrecimento. E essas críticas, quando elas não são muito bem trabalhadas, quando você não tem estratégias, né? E isso nós construímos numa inteligência alimentar. Quando você não tem essa estratégia para lidar com isso, a probabilidade de você deixar, né, o seu processo logo no início é muito grande. Então, muito cuidado com as forças externas dos seus projetos relacionados a emagrecimento. E não só emagrecimento, projeto de vida, né? Toda vez que você deseja mudar e deseja mudar para melhor, geralmente você incomoda. E quando você incomoda, as pessoas tendem a criticar. Até mesmo porque muitas das vezes elas não têm coragem de fazer o que você está fazendo, né? Então é muito importante você pensar nesse processo de crítica. Se você já passou, ou se você está passando, ou se você deseja iniciar um processo de mudança, esteja atento, porque isso pode vir a acontecer, né? E aí, vamos dizer que você passou pela primeira etapa. Passou, sobreviveu às críticas, já criou uma estratégia, já não escuta mais, aquilo já não tem mais poder sobre a sua decisão, né? Através de ferramentas de comportamento, você vai criando estratégias, né, para sobreviver isso, e você passou. E aí nós vamos para o segundo momento. Você é uma pessoa que consegue colocar o seu plano alimentar em prática. Você é uma pessoa que está tendo resultado. Você se tornou uma pessoa segura, porque você compreendeu que você é capaz de seguir aquele plano alimentar. Você é uma pessoa que é capaz de construir um processo de emagrecimento. Você tem essa meta, você tem esse objetivo e você deseja que ele aconteça, porque você tem muitos ganhos, né? Quando você emagrece, quando você eleva a sua autoestima, quando você cuida da sua saúde, né? E aí, nesse segundo momento, as pessoas ao seu redor... Gente, eu tô falando de um ciclo muito próximo. Eu não tô falando de pessoas que estão distantes, não. Eu estou falando do seu marido, eu estou falando do seu colega de trabalho que senta à mesa ao lado, eu estou falando da sua melhor amiga, tá? Eu estou falando daquelas pessoas que você ama, do seu filho, do seu namorado, tá? Então, são essas pessoas que estão nessas 3 etapas de um processo de emagrecimento. São essas forças externas, né? E aí você passou pela primeira etapa, no segundo momento, que as pessoas veem que você está conseguindo fazer, elas começam a silenciar e observar.
Então, a segunda etapa do processo de emagrecimento relacionado a forças externas tem a ver com observação. As pessoas começam a observar o seu comportamento e a observar o seu resultado e a observar o que você tem feito. Às vezes sai uma criticazinha, tipo, será que você vai dar conta por tanto tempo? Mas nesse primeiro momento elas estão preocupadas de qual o momento em que você vai cair. Então é um momento que a gente tem que ter muito cuidado e focar ainda mais, porque o outro já não critica, porque ele viu que você já está decidido. Mas nesse momento ele está te observando e muitas das vezes ali na torcida aqui para que você caia, né? E aí você vai trabalhar uma outra ferramenta que é ter cuidado com a observação alheia e muito cuidado com a autocrítica a partir da observação alheia. Não, o outro não está confiando que eu dou conta, mas será que eu dou conta mesmo? Né? Então existem ferramentas também para desenvolver esse tipo de comportamento que você vai aprender a lidar com a vigilância alheia sem cair, né? E aí, num terceiro momento que eu quero falar com vocês hoje de uma forma muito eficiente, né? Sobre essas 3 etapas. Então você passou pelo momento da crítica, então as críticas já não fazem mais, não são questões mais que fazem você desistir do processo de emagrecimento. Então podem falar que você pode comer um pouquinho, podem falar que você está gastando dinheiro com você, podem falar que a dieta não dá certo, podem falar que é a milésima vez que você está tentando, você simplesmente ouve e já criou uma ferramenta, já sabe como que funciona isso. É simplesmente uma pessoa falando e você está ali no seu objetivo e muito bem direcionada. No segundo momento, as pessoas veem o seu comprometimento e começam a te observar. Gente, não é que ela está fazendo mesmo? Olha, mas eu acho que ela não vai dar conta não. E aí elas começam a te observar. E aí vem o terceiro momento. O terceiro momento é a terceira etapa, é o momento mais importante para quem está no processo de emagrecimento. E eu costumo dizer que esse terceiro momento é onde você constrói os pilares que vão ser responsáveis pela sustentação do seu processo de emagrecimento sustentável. São os pilares que vão evitar que você viva o efeito sanfona, né? Então, no terceiro momento, você vira o quê? Inspiração. E aí eu posso dizer, amados e amadas, né? Que é como eu digo, às vezes, como eu chamo as pessoas. Você venceu. O que é ser uma inspiração, Gisele? Eu falo que é nesse momento em que eu começo a receber no consultório as indicações. Gisele, meu nome é Maria, a minha amiga faz tratamento com você e ela está tendo um resultado incrível. Eu gostaria de agendar um horário com você. O que é inspirar? O outro olha para a sua história, admira a sua história, ele tem um desejo, né, um objetivo, um propósito semelhante ao seu e ele também quer viver isso. Então é quando você venceu. Hoje você é uma mulher que inspira, você é uma mulher que conseguiu emagrecer, né? Você conseguiu conquistar a sua saúde de volta, você construiu hábitos de vida que geram qualidade de vida, você é uma mulher mais disposta, você é uma mulher mais segura, você é uma mulher mais pronta, as roupas que estão no guarda-roupa servem, você chega numa loja e compra a roupa que você deseja, você não é mais escolhida pela roupa, você é quem escolhe, né? Você sai para uma festa muito feliz, você é uma pessoa que estou pronta, chamou estou pronta, né? Dorme bem, acorda bem, consegue colocar os estudos em dias, olha para a vida com um olhar mais otimista, com um olhar mais esperançoso, com um olhar mais sábio e você começa a gerar inspiração. Então, esses 3 processos que estão relacionados a forças externas no processo de emagrecimento são muito importantes de serem trabalhados. E aí, quando você se torna uma inspiração, é importante que você preste bastante atenção em todos esses benefícios que eu falei anteriormente aqui. Segurança, autoestima, saúde, construção de novos hábitos, disposição, bom sono. Porque aí você vai fazer escolhas alimentares não porque o alimento ficou ruim.
o doce gostoso que a vovó Nair faz vai continuar delicioso, né? O hambúrguer, a pizza, o sorvete, o chocolate, eles vão continuar extremamente saborosos, que é o que eles são. A questão é que a partir de agora, eles não têm mais o poder que eles tinham antes. Por quê? Porque eu descobri que é muito melhor viver o que eu vivo hoje, passando por essas etapas de forças externas que vão interferir no meu processo. Passei por cima disso, me tornei uma mulher mais forte e quero me manter assim. Então, meninas, né, e meninos, que às vezes tem meninos aqui ouvindo o que eu estou falando, é muito importante você conhecer um processo de emagrecimento para além daquele plano alimentar que você recebe. Porque é aí que está a grande questão. Muitas das vezes eu recebo no consultório pessoas que sabem sim fazer low carb, já conhecem a estratégia, já sabem fazer jejum, já sabem fazer dieta cetogênica, mas elas não se encontraram, né, no sentido de comportamento. Elas não desenvolveram uma inteligência para lidar com o alimento, elas não melhoraram essa relação. E aí elas não conseguem muitas das vezes nem mesmo emagrecer e muito menos manter o peso. Então, se você está passando pela primeira etapa, que é crítica, tenha clareza do seu objetivo e busque ferramentas para lidar com isso. Se você está no segundo momento, que é conseguindo fazer o que precisa ser feito, mas está sendo muito bem observada, lembre que você dá conta, né? Não precisa, né? Porque você precisa provar para o outro, é para você mesma. Você dá conta. As pessoas estão esperando para ver até onde você vai. E se você começou é porque você dá conta, né? Eu costumo dizer que nós temos um pai maravilhoso que não abre uma porta pra gente que a gente não dá conta do que tem ali dentro. Ali geralmente tem presente, né? E no terceiro momento, se você conseguiu, né, passar pela primeira e pela segunda etapa, que é a crítica e observação, então agora você é uma mulher que inspira. Você se auto-inspira e você inspira a mulher ao seu redor, ou o homem ao seu redor, né? Mas aqui, na grande maioria, temos mulheres. Então agora é a hora de você se apegar a tudo isso que você construiu, fortalecer e fazer dessa construção hábito de vida. Viu, gente? Hoje eu queria falar isso com vocês, numa live bem rapidinha, num assunto importante, de uma forma leve. Então, quando você começar a compreender que um processo de emagrecimento, ele vai além da dieta, ele é a construção de uma inteligência, e isso tem muito de conhecimento de comportamento humano, isso tem muito de estratégia nutricional adequada para a saúde, né? Adequada para a obesidade, adequada para o sobrepeso, e isso tem muito da experiência que eu vivo. Tanto a experiência minha, porque eu já fui obesa, e também a experiência que eu tenho em consultório. Então essa informação, que é uma informação muito importante, leve isso para as mulheres que você sabe que passam por isso e que precisam aprender a lidar com essas forças externas, porque isso é um grande diferencial no processo de emagrecimento. Viu? Muito obrigada, vocês queridas que estão aqui, pacientes queridas que estão aqui. Eu que só queria entrar para dar esse recadinho de uma forma rápida, né? Nessa quarta-feira aí, que eu sei que todo mundo tá numa vida corrida, mas é importante, muito importante, que vocês prestem atenção para além do emagrecimento, para além da dieta. Emagrecimento e emagrecimento sustentável vai muito além dos alimentos que você coloca na sua mesa. Não é somente isso, tá bom? Um beijão para todos vocês, uma excelente tarde e vamos todo mundo trabalhar, porque eu sei que todo mundo aí tem uma rotina maravilhosa e abençoada ainda para terminar esse dia, viu? Tchauzinho, pessoal. Fiquem com Deus.